Desde as últimas semanas de outubro até esta semana, na noite entre o dia 14 e 15 de novembro, pilotos de linhas aéreas vêm relatando objetos voadores que não constavam em seus radares, ou seja, objetos voadores não identificados. Você deve ter ouvido ou lido alguma matéria relacionada, então hoje eu vou explicar brevemente, caso você ainda não saiba sobre o que se trata, e então trazer as atualizações sobre o assunto. Fica aqui que o vídeo tá bem interessante. Meu nome é Gabriel e este é o Vale dos Mistérios. Dia 22 de outubro, em um sábado, um piloto de um voo da Azul que saía de São Paulo com destino a Porto Alegre relatou à torre de comando do aeroporto Salgado Filho pedindo informações da defesa aérea, pois ele estava avistando uma luz da qual parecia ser um farol de uma aeronave fazendo movimentos circulares. Segundo o piloto, essas luzes sumiam e apareciam com um tráfego aleatório. Só que o controle de tráfego aéreo de Porto Alegre respondeu ao piloto de que apenas o seu voo se encontrava por aquela região. Agora apareceu novamente. Havia subido e agora apareceu novamente. O que eu posso informar para você é como se fosse o farol de uma aeronave fazendo um 360. Como se estivesse fazendo ótica, por isso eu perguntei sobre informação de defesa aérea. Fosse uma aeronave fazendo 360 e cada vez que ela proa na gente, a gente tinha visto o farol dela. Mas ajustando agora no momento, não existe um padrão de circuito de tráfego, é como se realmente é um movimento aleatório. Ciência do 4597. E por volta das 10 horas e 55 minutos daquela noite, a luz começou a se afastar em direção à Lagoa da Conceição, um bairro em Florianópolis. O próximo relato de pilotos para a torre de controle aconteceu no início deste mês, em novembro, na noite de sexta-feira, dia 4, quando 7 pilotos relataram os avistamentos, que se seguiu na noite do dia seguinte, no sábado, dia 5. Onde pelo menos 3 pilotos comunicaram à torre de controle sobre as misteriosas luzes. São eles os voos TAM 3406, Azul 4657 e TAM 8014, ou 8014, conforme o alfabeto aeronáutico utilizado na aviação. A gravação começa com o TAM 3406 perguntando se havia algum reporte de luzes ao sul de Porto Alegre, pois ele estava avistando luzes que acendiam e apagavam, às vezes sendo uma e outras vezes sendo até mesmo 3. Controle é o TAM 3406. Prossiga. Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes 2 ou 3. Em seguida, o piloto do voo Gol 1946 questiona a posição dessas tais luzes, alegando também ter visto elas no dia anterior, na sexta-feira. E mais tarde na gravação, a controladora de tráfego aéreo contata o piloto do voo Azul 4657, perguntando se ele não havia visto as tais luzes. Não para sua surpresa, ele afirma que sim, vinha avistando 3 luzes desde a cidade de Confins, em Minas Gerais. Segundo o piloto, essas luzes eram fortes e giravam em espirais entre si. Guardem essa informação para mais tarde. No próximo dia, durante a noite entre o dia 6 e 7 de novembro, mais relatos foram registrados, seguindo-se a mesma situação nas 2 noites seguintes. Agora, na noite do dia 8 de novembro, mais ou menos 11h40 da noite, um piloto relatou o avistamento dessas luzes, e dessa vez a controladora de tráfego o orientou a gravar o objeto. O piloto respondeu dizendo que havia tentado, mas que não aparecia na câmera. Então, dentro de 1 minuto, mais 3 pilotos informaram o avistamento. O último avistamento seria no dia seguinte, dia 9, que foi na quarta-feira da semana passada. Mas, novamente, as câmeras do aeroporto captaram novas conversas na noite passada da qual estou gravando este vídeo. Noite entre o dia 14 e 15 de novembro, das quais mais reportes de pilotos foram feitas. Porém, desta vez, por algum motivo, só conseguimos ouvir as vozes da controladora de tráfego. Negativo, senhor. Você
tá avistando alguma luz? Negativo, o único tráfego mais próximo dessa aeronave está agora 3 horas, tem uma Guarulhos no 290. Eu tive anteriormente alguns reportes também sobre Curitiba de luzes, objetos não identificados, confirme. As gravações da parte dos pilotos misteriosamente não estão disponíveis. Mas dá para ouvir a controladora respondendo o piloto de que não havia nenhuma aeronave onde ele estaria avistando as luzes. E, como das outras vezes, passando o número de contato da defesa aérea. Agora vamos analisar isto. Os avistamentos ocorreram em 6 dias consecutivos, quase sempre na mesma hora de cada dia, entre as 11 horas e meia-noite. E são sempre luzes que aparecem e somem. Vários reportes alegaram serem 3 luzes fazendo círculos entre elas. E se vocês acompanham avistamentos de OVNIs no TikTok, já devem ter visto essas seguintes imagens. Olha lá, de novo, ó, de novo. Apareceu. 2. Não tô vendo. Achei. Lá, Lá, 3. embaixo, lá. Essa aqui, inclusive, foi divulgada pelo Whindersson Nunes. Dá para perceber que falta apenas uma luz para serem 3 luzes girando em espiral. Talvez ela não estivesse visível. Afinal de contas, de acordo com os pilotos, às vezes eram 2 ou 3 luzes, não necessariamente 3. E então, seriam essas as luzes que os pilotos vêm relatando? Agora me diga a sua opinião aqui nos comentários. Será que aquele desenho que apareceu nas plantações em Santa Catarina no dia 4 de outubro e toda essa onda de reporte de pilotos poucos dias após o ocorrido tem relação entre si? Talvez os nossos vizinhos já tenham nos encontrado. E talvez isso já faça um tempo considerável. Eu já fiz um vídeo explicando sobre um dos maiores casos de alienígenas que aconteceu aqui no Brasil nos anos 90. O ET de Varginha. Passa lá depois conferir. Mas aí vem a contrapartida. E se todos esses avistamentos sejam na verdade culpa do homem mais rico do mundo, Elon Musk? Pera aí, o quê? Parece loucura, mas na verdade essa explicação seria muito mais simples do que aeronaves alienígenas. Essa teoria de um ufólogo britânico chamado Mick West sugere que satélites da Starlink e da SpaceX podem estar refletindo a luz do Sol, e então causando esses efeitos de OVNIs. Mick West explica em seu canal do YouTube como esse efeito é causado. E para comprovar a sua teoria, ele fez o download dos movimentos dos satélites da Starlink no exato momento em que um OVNI havia sido registrado por uma câmera de um internauta agora em agosto. E então sobrepôs o vídeo do tal OVNI em sincronia com os dados dos satélites que ele havia baixado, e curiosamente, a posição do objeto avistado no vídeo bate exatamente com a posição dos satélites de Elon Musk naquele momento. O cientista também diz que essas luzes são muito mais visíveis em altitudes elevadas, e por isso estão sendo frequentemente reportadas por pilotos. Mas por que só agora essas aparições? Justamente por ser um novo tipo de satélite, que consegue refletir melhor a luz do Sol. Isso explicaria também os avistamentos terem ocorrido apenas por volta das 11 horas da noite, horário perfeito em que o Sol estaria alinhado com os satélites para causar esse efeito no sul do Brasil. Ok, pode ser que dessa vez tenha sido um alarme falso, mas vale lembrar que os cientistas estão trabalhando para encontrar vidas em exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar, trabalhando em equipamentos usando o infravermelho. Inclusive, eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar aqui no tela final se vocês quiserem conferir. Aproveitem e já maratonem o canal que tem bastante coisa interessante. Obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.